A gente tá aqui, começando nessa segunda-feira de manhã aqui de Sydney, da Austrália. Como eu sempre digo, mais um vídeo, né? Mais um dia e mais um vídeo, né? E tô aqui recebendo gente linda que já vai começar a entrar aqui comigo. E eu tô aqui super. Tá começando esse dia aqui para mais um dia de inspiração, né? Gente, se vocês não estiverem me ouvindo bem, me avisem, tá? Porque eu tô... Deu certo, tô aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Mas eu vou dar um tempinho pro pessoal entrar e aí daqui a pouquinho eu já te apresento, tá? Direitinho, aí todo mundo vai estar te vendo. Já tô vendo um monte de gente linda entrando aqui no espaço, como todas as manhãs aqui, super feliz. A gente dá tempo e tempinho pro pessoal começar a entrar. E eu quero começar dizendo, né, que assim, a ideia de estar aqui hoje é para trazer mais uma inspiração real, mais uma pessoa de carne e osso, né, que passa por problemas, mas que tá aí também trazendo muita inspiração pra gente. Já tô vendo um monte de gente amada entrando. Ai, que bonitinho. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria só dar alguns recadinhos, né? O primeiro é que a gente vai estar aqui a semana inteira de novo. Estamos aqui no horário da Austrália, de manhã, da segunda às sexta, às 10 da manhã. Para quem tá no Brasil, 9 da noite, né? Do domingo, que hoje é domingo no Brasil ainda, e até a quinta-feira. Então a gente vai estar fazendo mais uma semana de lives todos os dias, apresentando algumas inspirações vivas, assim, tipo que nem a Lari hoje, como vão ter várias outras pessoas que vão estar também trazendo um pouquinho de história aqui, que é o que eu sempre falo, pessoas reais, histórias reais, não tem, né, historinha, a gente tá falando de coisas que acontecem com todo mundo. Então, essa semana a gente ainda tem uma semana inteirinha de live, e na outra eu tô ficando tão viciada nesse negócio de live que nem eu acredito. Pra quem nunca tinha feito uma, né, agora, tipo, todo dia eu tenho uma live diferente, e eu fico assim. Então, nós fizemos essa quarta semana de live todos os dias, gente, e a gente vai ver se eu fazer mais. Vamos ver como é que vai aí. Mas assim, para quem tá entrando aí, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje. E que eu já vou começar a apresentar uma pessoa muito especial que tá aqui falando da Tasmânia pra gente, né? Alguém que eu amo muito, que é uma pessoa que me inspira muito, que tá há muito tempo aqui na jornada comigo e que cada dia mais me inspira mais. Né? Então, assim, essa pessoa especial é a Lari Casselani, que está comigo há algum tempo e que é alguém que eu posso dizer que, com certeza, muitos de vocês vão estar aí se conectando com a história dela, que é linda e que se tem uma coisa que eu falo para ela é a coragem, né? É uma coisa linda da história da Lari. Mas hoje é uma entrevista, então talvez eu fale menos hoje, né? Porque é coisa difícil para mim falar menos. Mas hoje é com a Lari, eu quero fazer todas as perguntas, mas primeiramente falar para você, Lari, que você é muito bem-vinda aqui. Eu fico muito feliz de você ter aceitado essa nossa, né, a ideia aqui das inspirações da vida real e tá trazendo um pouquinho da história sua pra gente, né? Mas assim, para começar, eu acho que é bom você contar um pouquinho de você, né? Você pode se apresentar pra gente, falar um pouquinho de quem você é, Lari. Conta um pouquinho aí pra todo mundo que conhece e não te conhece, né? Então tá, primeiro eu queria te agradecer pelo convite de estar aqui, poder dividir a minha história com outras pessoas, que eu sei que tem muita gente aí escondida e que eu sei que vai se identificar com a minha história. Então, meu nome é Larissa, eu tenho 32 anos, estou na Austrália há 8 quase, 7 deles eu vivi em Sydney, e ano passado, dezembro, eu tive que tomar uma decisão bem importante, que foi ter que largar tudo aquilo que eu estava acostumada, né, com a minha vida, que era uma vida que eu estava bem e feliz, e tive que tomar a coragem de tomar essa decisão, e essa decisão foi tomada em 2 semanas, peguei em 2 malas e vim para onde eu estou. Eu sou formada em educação física, trabalho há mais de 12 anos, 15 quase, na área de fitness e de esporte. Atualmente eu sou professora de natação aqui na Tasmânia. Uhum. E a minha história é uma história, né, ela é uma história intensa, onde na Austrália eu descobri quem realmente eu era, né? Cheguei Uau. sempre tive, eu digo, né, que agora eu estou no Tasmanian Retreat, mas a Austrália... A Austrália tira a gente da casinha, né? Literalmente, né? Eu acho que estar em um outro lugar que é fora da nossa zona de conforto nos traz muito
para aquilo que a gente é, né? E Sem dúvida. estar e encarar aquilo que a gente é de verdade, no início ele é um pouco assustador. E é aí que eu vejo que muitas vezes as pessoas, não, para aí, não quero. Porque é o medo, né? É o desconforto, é o que está ali por trás. Porque eu acho, eu vou trazer agora assim o que eu vivi, o que eu vivenciei. Assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa alegre, de muitos amigos, com pessoas ao meu redor. E essa foi minha vida no Brasil. Eu tive uma vida muito feliz, com muitas pessoas, com muitos amigos. E quando eu me mudei para a Austrália, eu tive que encarar e conhecer aquela Larissa, né? Que eu acho que eu estava escondidinha lá e não foi fácil, foi difícil encarar aquela pessoa que às vezes a gente esconde, né? Por trás por trás de tudo aquilo que é externo, né? Então, estar na Austrália me reconectou comigo mesma. E isso foi incrível, assim. Eu acho que qualquer lugar que não seja na sua zona de conforto vai te trazer para perto de si. Se você estiver disposto ou disposta a ir a fundo, a tirar todas aquelas, a gente fala as layers da cebola, né? Todas as camadas da cebola. E daí tu tira uma, e daí tu tira outra, e aí meu Deus, o que está acontecendo? Quem é essa pessoa, né? Mas vamos começar disso, que eu acho isso brilhante o que você está falando. Eu acho que isso tem um poder tão grande que você está dizendo. Mas assim, vamos voltar lá atrás, quando você começou esse processo. Quando você começou o processo do processo de reconectar aqui comigo. O que era aquela coisa? Você lembra ainda? O que era aquela coisa que você falou? Isso aqui que tá me incomodando. Era porque sempre tem uma coisinha, né, Lari? Que tira a gente do eixo, né? Qual que era essa coisinha para você? Você lembra? Lembro. Eu tinha. Eu tinha muitos problemas de aceitação. Eu tinha medo da rejeição. Eu tinha uma autoestima muito baixa, um amor próprio muito baixo. E isso me afetava diretamente com as minhas relações humanas. Em todos os sentidos. Porque muitas vezes eu dizia o sim, muitas não, todas as vezes era o sim para o outro e o não para mim. Então, por isso que eu digo, né, que a gente vai tirando camadas e aí a gente vai entendendo, né, o que é isso, né, mas a questão do medo da rejeição e o querer ser aceita me fazia com que eu tivesse uma autoestima extremamente baixa e um amor próprio. Uau. E aí entrava uma série de sentimentos e uma série de situações que a gente sempre se pergunta, por que isso sempre acontece comigo? A perguntinha básica, né? E volta a acontecer. E a gente assim, como assim está acontecendo de novo, né? Então, assim, isso é muito bonito que você conseguiu reconhecer. Na época que você começou esse processo, você sabia que era esse o problema, Lari? Não tinha ideia que tudo aquilo que eu vivia tinha começado lá na minha infância. E veio na minha vida, na minha vida inteira, na minha vida adulta, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações familiares. Eu não tinha noção do que era. Eu não tinha noção. Eu sentia aquele desconforto, eu sentia aquele medo, eu sentia aquele turbilhão de sentimentos e eu não entendia. Eu disse, mas por que isso acontece comigo? E aí voltava a questão, o problema sou eu, a minha autoestima, porque eu sou feia, porque eu sou magra demais, porque eu, sei lá, não estou nos mesmo. Aí entra a comparação. E aí é uma série de coisas. E aí a gente tem que olhar para trás, a gente tem que ir lá, cavocar. E não é fácil cavocar, não é fácil encarar. E aí. Mas é o que é, né? E é o que é. Eu acho isso muito bonito do que você está falando agora, né? Da coisa toda de que eu não sabia que era isso, né? Acontecia, eu voltava com as desculpas de sempre, né? Deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. Então, com todas essas desculpas externas, né? Como se tudo que estivesse fora fosse motivo, até a gente olhar para dentro, né? Você lembra o que te fez quando a gente começou o processo aqui? Eu queria até te perguntar isso.
como é que você me conheceu, né? Como é que você me decidiu me dar um voto de confiança para poder assistir hoje essa jornada, né? Linda, né? O que que foi? Você lembra quando é que você começou, né? Eu lembro, em 2015 foi quando eu comecei a sentir essa falta de identidade que eu tinha. Uhum, Eu senti uhum, um vazio muito grande. E eu conheci uma pessoa, uma terapeuta também, Sydney, e uhum, eu comecei a fazer esse trabalho com ela, porque foi acho que no ápice da minha crise em Sydney, uhum, na Austrália. E ela foi embora. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E uhum, aí, eu sempre fui muito conectada com espiritualidade, sempre gostei muito de ler sobre autoconhecimento. E aí, uma amiga me falou: uma amiga de uma amiga falou: tem uma menina em Sydney, né, em Coogee, e ela trabalha com reiki. E eu sempre gostei muito dessas coisas. E eu fui com o uhum, espírito do reiki. E quando eu cheguei lá, uhum. eu encontrei, eu encontrei essa pessoa maravilhosa que foi na minha primeira sessão, em uma única sessão de 1 hora, né, que 1 hora e meia, mas de 1 hora de conversa, que naquela sessão, assim, ó, a ficha que estava entalada, trancada ali, aquela ficha caiu e eu falei, gente, Que coisa linda. 20 e poucos anos da minha vida eu não percebi isso. E aí eu vou trazer uma coisa muito legal que a gente acha que a terapeuta vai salvar a nossa vida, mas é através das nossas próprias palavras e das perguntas que ela vai te fazer que vão vir as respostas. Não vai ser a Emily, não vai ser a fulana, Absolutamente. não vai ser a ciclana Uhum, que vai mudar a tua vida. Não, elas vão te exatamente. conduzir, mas as respostas estão todas aqui dentro. E até hoje, às vezes, quando eu Exatamente. falo com as minhas amigas, a conversa, eu acho que traz muito, e as respostas estão todas aqui. A única pessoa que sabe das Exatamente. respostas para mudar a tua vida é você mesma, né? É. Então, Ai, que é lindo incrível. você falar isso. E é tão verdadeiro, né? Porque quando a gente percebe isso, a gente percebe, peraí, eu sou responsável por isso, eu consigo, né? E a gente vê uma coisa que a gente faz, né? Que nem acho que andar de bicicleta, você dá um passo e fala, não vou cair desse negócio, não, né? A gente começa a perceber e começa a ficar mais confiante, né? Então, é uma jornada para essa confiança, né? No começo não é fácil, né? E até quero te perguntar isso. Como é que você viu o processo? Porque tem todo o processo, e quais foram as dificuldades que você teve de aplicar a metodologia, de usar, de fazer a lição de casa? Como é que foi isso para você? E se foi difícil, né? Aonde foi mais difícil, né? Eu vou só trazer uma coisa, tu falou da bicicleta, né? Tu Uhum. anda da bicicleta, a Emily é tipo o pai, ela fica atrás segurando assim. Mas você tá indo, você tá indo. Daí tu tá indo. Mas enfim. Mas Ai, depois eu não consigo mais, né? Vocês já estão muito não, longe, daí eu depois fico. que a gente vai. Ai. Que Mas lindo. na questão da parte mais difícil, o parar, o refletir, o se conscientizar, isso é uma das tarefas mais difíceis. A Emily, ela trabalha na questão da meditação, na questão do escrever, isso é uma coisa que eu falo para todos os meus amigos, eu falo para o meu irmão, para as pessoas que não estão ainda nessa, ou não têm o acompanhamento de alguém, eu falo escreve, escreve, Uhum. escreve. E eu tenho um Uhum. caderno, isso foi a Emily que me ensinou, toda noite, ou quando eu estou passando por uma situação que eu não estou conseguindo me conectar ou entender o que está acontecendo, eu pego e escrevo. No início é bem difícil, porque tu não sabe Uhum. escrever, É. às vezes não faz sentido, e aí tu se frustra, porque, eu tenho que escrever, mas eu vou Que escrever o quê? saco, né? E aí foi que eu comecei. Eu não preciso escrever um diário, meu querido diário, mas coloca ali as emoções. E ali dentro daquelas emoções, tu vai começar a conectar elas com várias situações. E aí que entra a, é aí que é o. Aham. Hum, então, e a meditação é outra coisa que às vezes, hoje já faz anos que eu tenho essa prática, eu acordo e medito, ou eu antes de dormir eu medito, ou se eu estou muito agitada e eu tenho um tempinho eu medito. Mas o meditar também não é só sentar aqui, fechar os olhos e. Não, eu digo que o meditar, às vezes eu caminho, ontem eu caminhei 3 horas. Eu saí para caminhar, eu caminhei, eu esqueci, eu tinha tempo, eu caminhei 3 horas no meio do mato onde não tinha ninguém. E ali é a minha meditação. E ali é Uhum. naquele momento que a gente começa a ter vários.
vamos usar a palavra insight, que a gente começa a perceber várias coisas que às vezes está ali nos incomodando, ou que a gente não entende, ou que não é no barulho. Não é no barulho, e a maioria das pessoas vão pro barulho para tentar não encarar aquilo ali. E encarar, isso é um outro fator que foi difícil durante o meu processo. Ainda, eu acho que não é mais difícil, porque hoje em dia eu consigo perceber o que é, mas eu não tenho medo de encarar. Eu não tenho, porque no início a gente vai sentir culpa, a gente vai sentir vergonha, e a culpa. E aí eu trago uma outra situação, porque quando eu entrei no processo de culpa, o que aconteceu? Eu desencadeei uma compulsão alimentar. E eu usava a comida, isso é uma coisa que eu até hoje tenho que prestar atenção, porque se eu me sinto frustrada, ou se eu me sinto, eu vou acabar descontando um pouco na comida. Mas eu consigo parar agora, e às vezes eu consigo dar o shift. Essa semana, isso já faz anos, mas essa semana eu senti um desconforto muito grande e eu queria comer. E eu tava comendo mais do que o normal, mas essa semana, a semana que passou, na verdade, teve um dia que eu acordei já pensando em comer. E aí eu parei e pensei, mas por que eu quero comer? Eu peguei um chá, saí, andei, e eu falei, o que eu tô sentindo? Eu não preciso saber o que eu tô sentindo, eu preciso só sentir. E eu comecei a sentir aquilo, era um desconforto horrível. E quando vi aquilo, foi embora, passou. Então, isso é outra coisa que eu falo, assim, não tenta às vezes entender muito o que tu tá sentindo, sente. Quer chorar? Eu não consigo chorar na frente dos outros. Hoje em dia eu já consigo, mas ser vulnerável é difícil, mas Uau! Gente, vocês estão ouvindo o que ela tá falando? Eu tava olhando para você assim, pensando exatamente isso, falando assim, olha o que você tá falando nessa live. Olha o que você tá falando. Para quem te viu antes de começar esse processo e tá te assistindo agora, você tá assim com o coração numa bandeja, falando exatamente como é. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. E o tanto de coisas, né? Quantas coisas lindas que você falou. Conseguir se conectar com o silêncio, né? Nós não conseguimos conectar de volta no barulho. Nós precisamos do espaço para poder se conectar. Olha que lindo e poderoso isso, né? E assim, uma outra coisa que você falou agora, que assim, meu Deus, que lindeza isso. Eu entendi que a minha compulsão alimentar estava me falando alguma coisa, né? Eu não mandei ela embora, né? Eu não falei para ela, sai compulsão alimentar, não te quero. Eu falei, não, eu vou te ouvir quando você aparecer. É diferente. Eu vou perceber que cada coisa da minha vida vai me trazer uma mensagem. Então eu ouço essa mensagem, eu não mando ela embora, né? Que poderosíssimo isso, né, Lari? Que coisa mais linda. Porque isso é coragem. Isso é coragem, né? Coragem é se colocar dessa forma, estar aberta dessa forma para entender que assim a vida é cheia de mensagens, né? E se a gente começa a se atropelar no caminho e a gente não para, a gente não ouve, né? Não tem nada fora da gente. Que coisa mais linda que você está falando. Obrigada por falar tudo isso hoje. E tá tão vulnerável, assim, é absurdo. Que coisa mais linda, linda, linda. E assim, vamos agora para onde eu acho que as pessoas mais querem ouvir, porque isso é lindo, a sua história é linda, tudo que você tem construído é maravilhoso. Mas que transformações que você vê hoje na sua vida? O que mudou, né? Depois desse processo todo? Nossa, tudo. Tudo. Eu vou começar o que mudou da minha vida a partir do momento. Vou trazer a Larissa criança, mudou a minha relação com a minha mãe, porque foi uma coisa que eu carreguei uma vida inteira achando que eu era rejeitada pela minha mãe. Porque isso é uma coisa que a gente constrói na nossa cabeça. Pelas circunstâncias da vida, né? Que isso não vem ao caso trazer aqui, mas... E a minha mãe é uma pessoa que sempre demonstrou muito amor pra mim. Mas na minha cabeça, na minha infância, e isso trouxe... Eu trouxe isso na minha vida inteira comigo, né? E então a minha relação com a minha mãe mudou extremamente. Eu e a minha mãe, e isso, quando eu digo quando a gente muda, a gente não tenta mudar os outros. A gente muda e a gente, consequentemente, muda a outra pessoa. Então eu vejo isso assim, se tu olhar a minha mãe hoje, quando eu ligo, eu falo assim, nossa, e eu não fiz nada, eu não falei pra ela, vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Ela mudou. Energia, não sei, ela mudou. Minhas relações, eu vou dizer profissional agora. Hoje em dia eu consigo me dar o valor e eu consigo colocar o meu preço e dizer assim, não, eu não vou trabalhar por isso. Ou eu não vou
dizer sim porque eu acho que é porque eu não tenho nada a mais. Eu vim para a Tasmânia determinada a conseguir um trabalho no governo e em uma semana eu consegui esse trabalho Uhum, aqui, porque eu precisava desse trabalho. uhum, E, e eu fui lá e mostrei o que eu queria. Outra coisa, uma coisa que me incomodava muito e que me incomodou a minha vida inteira, e isso está relacionada ao medo da rejeição, a querer ser aceita, a autoestima baixa. Eu tinha muitos problemas com relações afetivas. Eu não conseguia me envolver com ninguém. Eu me envolvia naquela coisa superficial e depois eu saía fora. E quando eu saía fora, eu sentia um uhum, alívio. Por quê? Porque eu estava no controle da situação. Eu passei por um uhum. relacionamento bem intenso e eu sou muito grata porque foi através daquele relacionamento que eu consegui me ver e me encarar. E Uhum. eu não culpo ele por nada. Eu digo que ele foi uma bênção na minha vida porque eu consegui ver muitas coisas através dele. Ele era o meu espelho, assim. Hum. E foi incrível. E depois disso, eu digo, né, quando a gente muda, a gente acaba atraindo coisas que estão em sintonia com o que a gente é. Eu acabei atraindo uma pessoa incrível que eu vivi, acho que um ano muito intenso e muito, muito legal, assim, porque eu estava recebendo o que eu merecia. E hoje eu sei, eu sempre digo, eu já te falei isso para ele, e eu falo isso para todo mundo, que ele veio para minha vida para me mostrar como uma mulher precisa ser tratada. E eu não vou aceitar nada Uau. menos, nada menos do que ele me ofereceu, sabe? Porque foi incrível. Óbvio que eu ainda tenho os meus demônios aqui dentro, vamos dizer assim, Todos temos, né? mas eu tô aqui trabalhando neles. Então, essa foi as mudanças e como eu encaro as coisas, né? Eu não culpo mais Uhum. ninguém. Uma coisa que eu tenho hoje em dia muito grande, e era uma pessoa extremamente crítica, extremamente crítica. Eu criticava todo mundo. Por quê? Porque eu me criticava, né? Mas hoje Uhum. em dia eu consigo ter muita empatia e compaixão pelos outros. Eu consigo ver os outros de uma outra forma e outra coisa que eu trago também dentro desse processo de autoconhecimento, é que tudo que acontece na nossa volta, a gente sempre tenta culpar, né? Ah, porque o Uhum. fulano, porque o ciclano, ou porque essa situação. Mas, ok, algumas coisas não estão dentro do nosso controle, e eu sou prova disso, porque eu sempre fui muito controladora, mas tem muita coisa que a gente não tem. Só que a forma como a gente reage a elas, a isso a gente tem. E Uau. isso é incrível. Isso é incrível. Como eu consigo entender o outro, as razões do outro, as razões daquela circunstância, mas a forma que eu vou reagir diante delas. Então, a consciência que a gente traz, ela é incrível, assim, porque tu te conhece, tu sabe como lidar e tu sabe que aquilo ali é responsabilidade tua, não é responsabilidade de mais ninguém. Mesmo que muitas vezes eu sinta ainda um pouco de culpa. Uhum. Mas aí depois eu paro, reflito e não, tá tudo ok, entendeu? Uhum. Que Mas coisa eu mais acho que linda. o processo do autoconhecimento para mim é isso, é a gente muda, os outros mudam. É a A gente não pedrinha no precisa lago, né? A A gente gente não só precisa joga a mudar os outros. pedrinha. E Uhum. aquele ditado, aquela frase, né? Your vibe attracts your tribe. A energia atrai a sua tribo. Isso é incrível. Eu me mudei para Tasmânia e o círculo de pessoas que eu tenho aqui e a ajuda de pessoas que eu vi uma vez na minha vida aqui é incrível. Uhum. Todas as minhas relações e todas as minhas decisões baseadas no que eu sou, não no que os outros pensam ou não. E eu sempre paro, eu sinto, quando eu começo a pensar demais, eu paro, tá, é a minha cabeça, porque se eu Quem for às é, vezes, né? porque se eu for às Hum. vezes baseada no que eu tô pensando, eu não vou fazer, ou eu vou ficar com medo, eu ainda tenho isso, principalmente em relação ao meu profissional, e aí eu sinto aquela ansiedade, mas quando eu paro e penso, o que eu tô sentindo, principalmente nesse período agora de coronavírus, que eu falei, gente, o que está acontecendo? Vou usar a palavra, ferrada nesse lugar. E aí eu falei, não, mas eu não estou sentindo isso, eu não estou. E aí Que uma lindo. porta de oportunidades se abriram para mim e eu estou sendo assim, olha, o que está acontecendo comigo nesse período aqui é incrível. E eu paro e penso, nossa, Tudo que você merece, né, dona Lari? Quem te conhece sabe muito bem disso. Mas vamos lá para a última perguntinha.
para você, que depois eu sei que você vai ter alguma pergunta para mim. Gente, não é combinada as perguntas, eu nem sei o que que ela tem. Você tem alguma pergunta para mim? Deve ter, né, Lari? Lógico que você tem, né? Tenho. Eu vou fazer uma perguntinha final para você, porque dá vontade de ficar ouvindo você por 3 horas, juro por Deus. Que delícia que é ouvir você, que gostoso que é ouvir a tua história. E assim, para mim, como uma pessoa que tá vendo você por todos esses anos, gente, né? Que orgulho, né? De estar tão aberta, de a vulnerabilidade era uma das coisas que a gente trabalhava. Vulnerável quem? Né? Quem é que não sabe mesmo ser vulnerável? Que coisa mais linda. Mas enfim, a pergunta final que eu tenho para você, antes de você fazer a perguntinha para mim, é uma, né? O que? Até anotei que eu tô até perdida, eu tô ouvindo você, eu tô até que eu não tô nem. O que aconteceu na sua jornada que você nunca imaginou que fosse possível? Teve uma coisa que você falou assim, gente, isso aqui eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer nessa jornada, ou nem imaginei que você seria capaz de fazer um dia. Tem vários. Mas eu acho que tomar decisões rápidas baseadas no que eu sou. Vir para Tasmânia foi uma grande decisão e é muito interessante quando as pessoas falam: nossa, você é muito corajosa, Lari. Eu não teria coragem de fazer o que tu fez. E isso não só nas mudanças da Tasmânia, mas em vários processos de parar e falar: não, 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 não. Eu acho que isso não é bom para mim. Nossa, mas como é que tu teve coragem de fazer? Fui contar uma história para uma amiga que trabalha comigo e ela disse assim: eu não sei se eu teria coragem de ter feito isso. E eu disse assim: mas a coragem, eu acho que a coragem ela reflete naquilo que tu acredita e no que tu é, né? Então eu acho que por isso que tu tem a certeza. Então eu acho que é aí que vem a coragem. Porque eu acho que quando Uau. tu não vai saber para onde ir, tu não vai saber o que Não. fazer. Então eu acho que assim, que a coragem, as decisões, as reações, elas são baseadas na tua essência, no que tu é. Então, então eu acho eu acho que é isso, que é de tomar as decisões. Eu acho que isso, eu nunca imaginei que eu teria esse discernimento e essa coragem de dessas mudanças rápidas, dessas decisões e de encarar, às vezes, as pessoas mostrando quem eu sou ou o meu valor. E é isso, e é talvez o não para ti, mas o sim para mim, e tá tudo ok. Se tu realmente gosta de mim, ou se tu realmente tem uma empatia ou uma compaixão, tu vai também entender isso. Exatamente. E Ai, daí, gente, saber música se para os não a meus mim. ouvidos, tudo que você falou Então, aqui. Que coisa mais linda. Mas essa é a última pergunta, mas eu só quero te perguntar uma coisa. Você quer deixar alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo a gente? Se alguém está ouvindo agora, né, e se identificou com a tua história, ouviu, falou, gente, isso daí sou eu, né? Eu tô passando por isso. Qual conselho que você daria para essa pessoa? eu digo assim, não desista de si. Não desista de si. Porque eu acho que é muito difícil a gente se encarar. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem vergonha, às vezes. Tem muitas coisas dentro da gente que às vezes a gente prefere colocar lá no cantinho e deixar e viver daquele jeito, e viver sempre daquele jeito. E aí entra as questões: por quê? Por quê? Por que isso acontece comigo? E aí, mas quando tu percebe assim que vai doer, vai tocar lá naquela ferida. E aí, mas aquilo não vai se repetir de novo. Vão ser novas challenges, novos desafios. E cada vez fica mais fácil. Cada desafio, por mais difícil que seja, fica mais fácil. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu falava muito com as pessoas que eu gosto muito, que é assim: a vida vai ter sempre desafio. Sempre desafio. Nunca vai ter a felicidade, vai ter tristeza, vai ter angústia, vai ter alegria o tempo. Não, tudo é passageiro. E só que a forma que a gente vai lidar com eles, aí sim, aí que entra, né, o nosso autoconhecimento, o que a gente realmente é, a nossa essência. Então, assim, não desista de si, não desista do processo, encara os medos, vai ter culpa, mas aí esse é o caminho. A gente se conhecer e não desistir, né? Então, Nunca. E desafio assim, terão sempre.
Acho que assim, que você falou que é muito bonito, né? Atrás dessa dor enorme, mora a gente, mora a nossa cura, né? Então, às vezes, vai doer quando você começar a mexer. Sim, né? Que nem você falou de tirar muito lindamente, né? Tirar todas as camadas da cebola. Faz parte, né? A cebola tá tão acostumada com todas aquelas camadas, né? Que dói no começo quando você começa a retirar, porque parece que elas são a gente. A gente não sabe a diferença. E quando a gente começa a retirar e fala, nossa, isso aqui eu criei porque eu tava com medo. Isso aqui eu criei para me defender. Isso aqui eu criei porque eu me senti rejeitada ou triste. Eu criei essas camadas, mas hoje elas não são mais necessárias. Elas foram, talvez até o momento que a gente começa esse processo, mas chega uma hora que elas não são mais. E aí a gente tá livre, né? Livre de ser e estar mais conectado com aquela essência linda que a gente é. Lari, você, meu amor, é total inspiração. Você sabe disso, né? Eu falo isso sempre para você, o que orgulho que eu tenho das nossas conversas, de tudo e do tamanho do seu processo. Assim, você já mudou assim muito na primeira vez que eu te vi. Com você a coisa foi muito assim, muito rápida, mas assistir você é um privilégio. Não dá para explicar com outras palavras, né? Eu lembro daquele dia que a gente estava no retiro, né? Você foi parte do meu retiro aqui e você estava dando conselho para uma outra pessoa que estava ali na sala e eu sentada, eu te contei isso, eu sentada ouvindo a Lari falar, eu falei, gente, sou eu falando ali, olha a Lari, né? E assim, assistir você nesse lugar de inspiração, de trazer a sua verdade. Quem te viu antes, que já era maravilhosa para hoje, então, meu Deus do céu. Né? Que a sua vida continue sendo um espelho de inspiração para todo mundo que passa por ela, inclusive eu. Eu me torno melhor cada vez que eu te vejo, eu me torno melhor em assistir você, em assistir a tua coragem, né? E a definição de coragem que você deu aqui pra gente hoje foi um presente, né? Ela não é algo que tá fora de mim, a coragem sou eu. Né? E quanto mais eu me conhecer, maior é a minha coragem, porque eu sei que a minha decisão está sendo certa. Então, eu acho que dá para gravar isso que você falou aqui, colocar aqui por muito tempo, porque o que você falou é lindo. E eu me conecto assim muito com tudo isso que você está falando, e você, para mim, é uma inspiração real. Né? Uma pessoa que está aí trazendo todas as suas verdades aqui num canal aberto para ajudar todo mundo que está passando por algo parecido. Para mim, você é uma inspiração e para todo mundo que te conhece, você é um presente. Então, obrigada do fundo do meu coração por estar aqui hoje falando com a gente. Mas assim, antes da gente ir, vamos lá, que eu acho que a gente tem tempo para uma resposta, né? Vamos ver aí, eu estou aqui, sou toda sua, eu e meu chazinho para responder o que você quiser ouvir de mim, Lari. Manda bala! Eu tenho uma pergunta, porque eu acho que quando a gente começa essa questão da empatia e da compaixão, ela faz com que as pessoas às vezes nos procurem um pouco mais para conversar, para se abrir, porque se sente. Só que às vezes a gente não tá muito legal. E aí a minha pergunta, daí ontem eu tava refletindo sobre isso, né? E aí ontem eu pensei assim, eu vou perguntar isso pra Emily amanhã. Esse é o teu trabalho, né? E como é que tu lida quando tu não tá muito bem, quando a tua energia talvez esteja mais baixa, e tu tem que atender uma pessoa que vai chegar aqui. Que pergunta boa! Eu vou perguntar pra ela. Isso é interessante, porque ela também é real. Aqui é tudo de verdade, né, Lari? Você tá ligada, né? Acho essa pergunta maravilhosa e posso responder ela com todo amor. Assim, existem duas coisas, né? É aquela coisa do, é claro, esse é meu trabalho, isso que eu faço, né? Então, tipo, como é que eu lido com isso nos dias que não tô bem, né? E é engraçado isso, eu vou te responder isso até contando uma história curta. Eu lembro quando eu era mais nova e antes de eu começar a trabalhar, eu lembro que eu falava assim, ai gente, como é que esse povo trabalha no shopping, né? Porque eu tava procurando emprego no shopping. Eu falei, eles têm que estar com essa cara boa o tempo todo, né? E se a gente não tiver no dia da cara boa, né? Eu lembro disso adolescente pensando nisso, né? E aí eu comecei o trabalho, né? Eu comecei a trabalhar, trabalhei em shopping muito cedo, tá? Eu trabalhava em loja. E eu comecei a perceber uma coisa, né? Acho que a primeira, o respeito, ele tem que ser muito nosso o tempo todo, né? Então, para que eu possa ser essa pessoa que esteja aqui para as pessoas, eu tenho que fazer o meu trabalho com muito mais seriedade. Então, por exemplo, meditação para mim é diária, né? Escrever meu diário e estar conexão comigo é diário. Se eu não fizer isso, eu fico doida, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é essa responsabilidade nossa com a gente, para que eu possa ser de responsabilidade pro outro. Então, isso para mim, assim, é a água que eu bebo, né? Então, tipo, eu não posso não meditar, eu não posso não ter meu espaço, porque eu sei que a responsabilidade que eu tenho com o outro também é muito grande. Então, o meu cuidado comigo, vamos dizer,
é triplicado, né? Então, se eu falo para vocês, gente, coloca vocês em primeiro lugar, faz isso e aquilo, eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer, eu não consigo dar esse suporte, né? Então, essa acho que é a primeira coisa que eu tenho que dizer, né? Esse trabalho que eu tenho que estar fazendo comigo mais seriamente. Então, quando eu falo para vocês, faz a lição de casa, escreve, medita, faz isso, é porque eu faço comigo e funciona, né? E eu atendo um número enorme de pessoas, eu tô sempre aqui para as pessoas, então você imagina que funciona. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda é igualzinho para todo mundo, né? É saber falar não. Às vezes eu vou ter que falar não, né? Então vai ter alguns momentos que eu vou estar em extremo, que nem aconteceu semana passada. Essa semana passada foi muito triste para mim, né? Fechando o meu espaço, acontecendo um monte de coisa. Ainda tô passando, né? Mas assim, é muito triste. Então, para as pessoas que eu pude, né, realmente, e falei vários não na semana passada. Falei, não, eu preciso cuidar disso agora. Eu tenho que ser verdadeira com isso. Então, eu tenho que dizer não, muitas vezes, né? E eu sei que o meu não é tão verdadeiro que todo mundo entende quando eu falo não. Olha, tem que mudar tal coisa, fazer isso. Tem que ser feito. Acho que essa é a segunda coisa. E a terceira, que eu acho que é talvez a mais bonita, né, para te dar como resposta aqui, é que quando eu tô com alguém, né, e eu tô atendendo alguém, eu já não sou mais eu. Eu não sei explicar isso exatamente como funciona, mas assim, é um trabalho tão grande que eu faço comigo e com o meu ego que eu sou a pessoa, eu sou o espelho dela. Então, para que eu possa ler, para que eu possa dar suporte, eu não tenho que estar aqui mais. Eu já não estou mais aqui. Então, assim, o que geralmente acontece nas minhas sessões é isso, tipo, é por isso que eu consigo ler vocês, por isso que eu consigo falar coisas. Meu Deus, como é que você sabe disso? Porque eu já não sou mais eu ali. Eu sou a ferramenta para ser você naquele momento, para poder fazer você se enxergar de fora, né? Então, eu acho que isso faz com que são muito poucos os momentos que eu tenho que dar um step back, né? Ou então dar um passo para trás e falar, não, não posso fazer isso, eu não posso atender. Porque eu não sou mais eu ali. Eu estou em outro lugar. Ali eu sou você. Então, nessa condição que eu não sei te explicar como funciona, para mim é total empatia, né? Porque por isso que não tem julgamento numa sessão, não tem, porque eu não sou mais eu ali, eu sou você. Então, eu quero que você me use de espelho para enxergar você. Então, naquele momento que eu tô sendo você, eu já não tenho espaço para aquelas minhas coisas. Aquilo lá não tá mais ali. Você entende? Eu não sei nem se faz sentido isso, mas eu me vejo como um espelho de vocês. Eu sinto o que vocês estão sentindo. Quando eu tô atendendo aqui, eu sinto. É físico, eu sinto. Então, para que eu sinta nesse nível, eu tô num outro lugar. Eu volto para mim. E quando eu volto para mim, eu tô cuidando de mim. Mas quando eu tô na frente de vocês, eu já não sou mais eu, né? Acho que já devo perceber isso, né, Lari, nesses anos todos, né? Eu sou o espelho para poder você se enxergar. Porque eu acho que o que é muito difícil, muitas vezes, é quando a gente tá passando os paranauês da vida e que a gente tem que olhar para cá. Às vezes é difícil olhar para cá, né? Mas às vezes é mais fácil olhar para frente e enxergar a gente na nossa frente. Isso que eu sou para vocês, né? Para que você possa se enxergar e falar, é isso que está acontecendo, né? Eu sou espelho. Então, meu trabalho é esse, ser o espelho para vocês na hora que vocês precisam se enxergar de volta. E é por isso que quando eu falo que eu enxergo vocês, eu enxergo, porque eu tô vendo, né? Eu sou espelho, então eu tô assim, né? E eu tô vendo quem você é. Então, eu acho que é isso. Responde a tua pergunta, Lari. Responde, faz muito sentido. Obrigada, amiga. Ô, meu amor, obrigada a você por fazer uma pergunta linda dessa. Tá aí uma pergunta que nunca me fizeram também. Linda, linda. Lari, eu acho que assim, agora a gente chega no final dessa live e eu quero te dizer algumas coisas aqui em público, né? Uma vez que eu tô, né, me despedindo e acabando essa live de hoje, que você é inspiração para mim, para muita gente. Isso você já sabe, né? Mas todo o resto que vem. Você é a pedrinha que reverbera no rio, meu amor. E que eu sei que no futuro e nesse momento e mais ainda no futuro, a tua contribuição para esse planeta é lindo. Então, eu te agradeço por ser você. Eu te agradeço por ser essa pessoa que você é. Eu agradeço você pela tua coragem de se olhar. Eu agradeço pela coragem de você ser quem você é. O mundo fica muito mais bonito por você estar nele, né? Por você ser essa pessoa aberta, verdadeira e que está aqui para inspirar tanta gente. Você é um presente nas nossas vidas e eu tô aqui para te dizer isso num fórum aberto. Eu sempre falo isso para você na sessão, né? Mas tô aqui num fórum aberto para te dizer o quanto eu admiro você. Né? E assim, de novo, voltando para minha vida e para minha filha, né? Eu falei isso já para você, mas eu espero que a Sofia seja como você, né? Eu hoje vendo seus pais e assim, não os conheço, mas eu sei que mesmo com tudo que aconteceu, te formou uma pessoa maravilhosa que está aqui como trabalho, como contribuição para o mundo. Meus amores, se alguém concordar comigo, escrevam aí para a Lari nos últimos minutinhos enquanto a gente estiver fechando. Muito obrigada pela tua live hoje, pelo seu tempo, pela sua disposição de falar, pelas suas palavras e pela clareza que você traz tudo isso, meu amor. Você é inspiração para mim e para muita gente. Obrigada por ser você, tá? Obrigada, Arminha. Obrigada pela oportunidade. Eu espero que eu possa ter ajudado outras pessoas com a minha história.
E estamos aí, né, juntos nesse processo. A gente está aqui nesse mundo para isso, né, para evoluir, senão... Pra quê, né? Pra quê, né? E nunca Mas muito desistir da obrigada. gente, né? Eu adorei ouvir alguns comentários, eu tava lendo aqui enquanto você tava falando, alguns dos comentários aqui. A Emily faz a gente virar tatu, que a gente tem que entrar sim, tem que entrar no processo. Tem mesmo, é isso mesmo. Tá aqui, ó, vai entrar no processo, vai cavucar o que tem que cavucar. Com amor. E de novo, né? A gente vai saber onde tem que cavucar, né? Acho que essa é a melhor parte, né? Entrou no processo, a gente sabe que a gente tem que cavucar e a gente vai saber aonde. Então, assim, eu sou, assim, muito grata por ter vocês aqui. Obrigada por todas as respostas aqui. Quero ela de volta. O povo tá pedindo você de volta no Brasil. Desculpa, Nanda, mas a Lari agora daqui fazer o quê, né? Sinto muito, só que não, né? A gente adora ter ela aqui também. Vamos ter que dividir essa mulher. Diz que a física quântica a gente está dividido o tempo todo. Deus abençoe, né? Então ela tá aí, tá aqui também. Então é isso, gente. Tô adorando. Para acabar a nossa live aqui, a gente ainda tem mais 4 lives essa semana. Estamos todos aqui. Ai, de Sidney, tá bom, Nanda, eu também quero ela de volta. Nesse caso, eu concordo com você. Queremos a Nádia, queremos a Lari de volta aqui para estar pertinho da gente, mas a gente sabe que você tá como inspiração o tempo todo, né? Então, amores, somos mais 4 lives essa semana, mais gente inspiradora vindo aí, cada uma com uma história única, é o que faz essas pessoas maravilhosas. Então, estamos aqui todos os dias da semana. Mandem pros amigos, tem um canal do Facebook, tem um canal do YouTube. Compartilha, manda para mais gente, porque histórias como essa nos fazem saber que a gente tá no caminho certo, né? Que toda vez que a gente olhar para dentro, a gente consegue enxergar um pouquinho mais de nós. Então, obrigada por estarem aqui de manhã, obrigada por convidar a tribo para estar aqui te assistindo também, Lari, e obrigada a todo mundo que estava aqui. Maravilhoso ter a presença e a energia de vocês aqui, tá? E é isso, né, Lari? Obrigada mais uma vez para todo mundo que tá aqui em Sydney, um excelente dia. Para quem tá aí no Brasil, uma boa noite, descansem bem. E teremos mais 4 dias de live. Entrem aí no mesmo bate-horário, bate-canal, que a gente vai estar aqui todo dia. Obrigada, meu amor. Obrigada, Mi. Obrigada pelas palavras no final. Muito obrigada. É uma honra te ter como a minha mestre dos magos. Ela contou um segredo. Pois é, gente. Ela aparece, ela dá uma dica e desaparece. Te vira, Larissa. Então tá, mas eu acho. Mas, mestre dos magos é ótimo. Pois é, né? Eu sou sua mestre dos magos. Eu amo ser sua mestre dos magos. Porque você sempre acha a saída anyway. Um beijo pra você, meu amor. E pra vocês um excelente dia. Boa noite, amor. Tchau, tchau. Tchau, todo amor do mundo. Tchau, tchau. Um beijo pra minha irmã Pachucha, pra todo mundo. Tchau, tchau.